Olá, galerinha. Bom dia, CESO, bom dia, terceiro ano. Vamos então para a nossa primeira aula de Sociologia. E o nosso objeto de conhecimento hoje é a formação do capitalismo brasileiro. Como se deu essa formação? Quais são as principais características do capitalismo brasileiro? E é importante a gente observar que ele não está desligado, essa formação do capitalismo brasileiro, de do capitalismo europeu, capitalismo americano, né? Ele faz parte, é estrutura integrante desse capitalismo mundial. Então vamos lá, acompanhem nossos slides para melhor entender o capitalismo brasileiro. E aí você deve estar se perguntando por que é importante estudar o capitalismo? Por que é importante entender esse capitalismo? A partir das nossas próximas aulas a gente vai, né, desdobrar melhor, né, essa questão. E aí a gente vai pensar relações de trabalho, flexibilização do trabalho, e para isso é importante a gente entender o que é o capitalismo, né? Como que funciona o capitalismo e por que essas flexibilizações, essas transformações no mundo do trabalho, nas relações sociais estão acontecendo. E para isso é importante a gente ir até a raiz, entender o surgimento do capitalismo. Então, vamos à definição de capitalismo. O que é capitalismo? Bom, a partir de uma perspectiva marxista, né, de Karl Marx, do filósofo, sociólogo Karl Marx, o capitalismo é um modo de produção em que temos duas classes antagônicas, a classe dos possuidores e a classe dos despossuídos. Né? Os possuidores, aqueles que detêm os instrumentos de produção, e os despossuídos, aqueles que possuem apenas a sua força de trabalho. Né? Essas relações, né? Nessa relação de antagonismo, né? Acontece a produção de riqueza, né? E também a divisão de riqueza dentro do modo de produção capitalista. E a gente sabe que dentro do modo de produção capitalista, né, a distribuição da riqueza não acontece de forma equânime, né, de forma igualitária. É uma distribuição controlada pela classe burguesa. E aí, como é que surge então o capitalismo? O capitalismo ele tem origem lá na sociedade feudal, né? O controle das terras, né? Controle duas classes distintas também. Nós temos os senhores feudais, né? E temos os servos, né? Essas duas classes, mas numa dinâmica, num sistema de relações totalmente diferentes. E a par, né, dessas relações feudais, a gente tem a formação dos burgos, né, as pequenas cidades, né, os profissionais liberais, né, pequenos comerciantes que vão dar origem à burguesia, né, que é a classe que vai fazer a revolução do capitalismo, né, vai implantar, digamos assim, esse novo modo de produção, esse novo modo de produzir riqueza e de distribuir essa riqueza. Então, o surgimento lá no feudalismo, né, as independências, formação também dos estados nacionais, né, e aí a gente tem essa dinâmica de trocas de produtos, mercadorias, é também o contexto de surgimento do mercantilismo, das grandes navegações, né, do colonialismo, né, o colonialismo não está desligado do capitalismo, do surgimento do capitalismo, né, podemos dizer que é parte integrante essencial, né, do desenvolvimento do capitalismo, o colonialismo, né, a colonização da América, da Ásia, enfim. Né? E aí a gente tem o surgimento da burguesia, a classe burguesa, que é a classe que vai, como eu disse, deter os meios de produção, concentrar os meios de produção e concentrar a riqueza, né? E controlar a partilha dessa riqueza. Né? E os trabalhadores, aqueles que vão oferecer sua força de trabalho nesse sistema de produção. E aí é importante a gente observar aqui que há sempre um antagonismo está sempre
posto, né, a tensão entre essas duas classes sociais, né, a classe burguesa e a classe trabalhadora. E como é que entra o Brasil nessa história, a formação do capitalismo brasileiro? Bom, a gente tem uma história, né, de desigualdade, né, muito marcante, né? Então, o desenvolvimento econômico do Brasil está ligado também a uma desigualdade social alarmante, né? E aí a gente tem que pensar o seguinte: o Brasil foi colonizado, né, colonizado pelos europeus, colonizado pelos portugueses, né? Então, aqui no primeiro momento, o que a gente tem é a era burguesa, é uma economia colonial. Como eu disse, não é uma economia, um mercantilismo que está desligado da formação do capitalismo no mundo, né, do capitalismo europeu. Por mais que isso pareça contraditório, porque você deve estar pensando o seguinte: professor, mas o capitalismo pressupõe propriedade privada, né, o trabalho livre, não o trabalho forçado, como acontece no Brasil, o Brasil colonial, né, que é a escravidão. Sim, né, mas se não fosse a escravidão, o capitalismo não tinha ganhado a forma que ganhou e que está ganhando hoje, né? Então, é um capitalismo que necessitou nesse primeiro, é o que a gente chama de acumulação primitiva, é o momento de acumulação de riqueza, acumulação do capital. E isso acontece por meio do trabalho forçado. Com o tempo, né, vai se percebendo a necessidade de ter trabalho livre, né? E no Brasil, a gente tem então essa primeira fase de desenvolvimento do capitalismo, que é o capitalismo colonial, com os portugueses, e aí uma segunda fase, né, que há a preponderância da economia inglesa. É o momento de abolição da escravatura, de exigência de que se faça a abolição da escravatura no Brasil, né? E aí a gente tem a formação, né, das classes dominantes locais, e elas vão controlar, junto a esse sistema hegemônico inglês, né, a produção, né? Então a gente continua dentro de uma economia agrária exportadora, né, sendo controlado pelas elites locais, né, se relacionando com o sistema hegemônico, né, inglês. E aí a gente tem em seguida uma terceira fase, que é a fase de industrialização. E aí o Brasil está muito mais ligado, né, à hegemonia da economia norte-americana, ao capitalismo americano. É o momento de industrialização. Aí vocês devem lembrar lá a Revolução de 30, né, com Getúlio Vargas, né, é um processo de industrialização do Brasil. A gente tem a quebra dessas elites locais, né, das elites, principalmente cafeira, né, desmantelada até certo ponto, né, porque ela também continua dentro desse sistema, né? Então, mas o fato é que a gente tem uma industrialização, um processo de industrialização do Brasil. Como vocês podem perceber, a formação do capitalismo brasileiro ele é totalmente dependente. Olha aí, essa é a palavra. É um capitalismo dependente, é um capitalismo periférico, né, dependente do capitalismo externo, né? Então, esse conceito foi definido por um sociólogo brasileiro, Florestan Fernandes, né? O capitalismo independente, né? Ou melhor, é o capitalismo dependente, o capitalismo brasileiro, um capitalismo periférico. Por que ele é dependente? A gente observa que o capitalismo no Brasil ele foi moldado a partir das dinâmicas internas. Então a gente tinha escravidão aqui, aconteceu a abolição da escravatura, mas o fato é que o racismo, essa estrutura permanece e molda o capitalismo brasileiro. E a gente tem hoje, por exemplo, né, um conceito muito importante de racismo estrutural, ou seja, o racismo foi mantido, né? Então a gente tem os resquícios da escravidão permeando toda a economia brasileira e formatando o seu desenvolvimento, né? Ele existe a partir dessa ideia, né, do racismo, certo? Então, né, o capitalismo brasileiro, né, como eu disse, ele passa por essas três etapas de formação. Primeiro, uma era portuguesa, colonial,
Depois, a preponderância da economia inglesa, né? As relações são estabelecidas entre as elites locais e o sistema hegemônico inglês. E numa terceira etapa a gente tem a industrialização do Brasil. Observando, é um capitalismo dependente porque as dinâmicas internas, todas as relações internas, a gente tem a formação de grupos de elite, né, dentro do Brasil, a elite cafeeira, né, a elite do leite, né, são as grandes oligarquias que estabelece uma relação com os trabalhadores. A gente tem um trabalho forçado aqui, mesmo após a abolição da escravatura, há a importação da mão de obra, uma grande imigração de mão de obra vindo de fora, né? E estabelecimento de um trabalho livre, né? Mas um trabalho livre que funciona a partir das dinâmicas moldadas, né, moldado pelas dinâmicas da sociedade brasileira. Então, capitalismo importado, mas que mantém, né, aquela estrutura colonial que permeia até hoje a sociedade brasileira, certo? Então, é um capitalismo dependente, é o capitalismo brasileiro. E eu coloquei para vocês uma atividade para que a gente possa melhor desenvolver essa ideia de capitalismo dependente, entender as relações de trabalho, né, no capitalismo brasileiro, como é que funciona o capitalismo brasileiro e o que sobra, né, desse Brasil colonial, dessas três fases que o Brasil passa, o que sobra e como que molda as relações de trabalho no Brasil hoje, a nossa atualidade, ok? Então, façam a atividade, coloquei um trabalho de pesquisa lá para vocês, para a gente melhor entender o que é capitalismo dependente e o que é o capitalismo brasileiro. Façam essa atividade, postem as dúvidas de vocês na plataforma e eu já respondo, ok? Um forte abraço e até a próxima aula.